Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde. Seja qual for o momento que você estiver ouvindo, assistindo esse material, eu sei que será de proveito, grande proveito para a sua vida. E hoje a gente continua, né? A gente continua o estudo da Palavra de Deus, no qual a gente vai estar falando sobre o milênio, né? O milênio, para muitos, é uma questão de controvérsia e discussão, né? Para nós que cremos em Cristo, é um tempo no qual o Senhor estará reinando e estará cumprindo as profecias da Palavra de Deus, né? Mas primeiramente eu gostaria de orar com você, de orar, pedir a Deus que venha nos iluminar e nos dar entendimento da sua palavra, que possamos ser o mais correto possível naquilo que nós estamos interpretando, que essa interpretação não vem de nós mesmos, mas do Espírito de Deus, e que Ele fale ao coração de cada um, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta ocasião, Senhor, nós te pedimos, primeiramente te agradecemos pela oportunidade de falar da tua palavra, de aprender a cada vez mais e poder compartilhar, Senhor, o pouco que o Senhor nos deu, que é um pouco que veio ser a muito, meu Deus, porque muitos não têm nem isso, mas o Senhor tem nos dado e tem nos abençoado. Que o Senhor fale conosco e toque em cada vida que estiver assistindo, Senhor, esse material. Que o Senhor toque, abençoe, cure, liberta, sara, tira a tristeza, levanta os caídos e abençoa aqueles que precisam de uma bênção. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Então, meus irmãos, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. E uma coisa que eu quero aqui, desde já, mas vamos falar depois aqui que a gente lê os versículos, né? A gente vai ler alguns versículos da Palavra de Deus, e esses versículos eles vão nos nortear para aquilo que nós queremos aprender nesta noite. É Apocalipse capítulo 20 e o versículo 1 a 5. 1 a 4, tá bom? Que diz assim: Vi descer do céu, ou dos céus, um anjo que trazia na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e não tinham recebido a sua marca, ou seja, a marca da besta, na sua testa nem nas suas mãos. E eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Até aí tá bom. Até aí é o suficiente para a gente entrar nesse assunto. Antes de tudo, como eu falei, queria falar algo aqui, que
eu respeito a posição de cada corrente teológica, até porque cada um interpreta do jeito que acha bem, ou conforme o que Deus lhes revela, né? Porque eu sou de uma corrente teológica, eu não preciso, eu posso até discordar de uma pessoa, mas criticar por causa disso, sem conhecimento, devemos ter o conhecimento para poder, né? Criticar não, mas discordar e trazer argumentos, né? Então, há pessoas que, eu sei que tem pessoas que está acompanhando esse material, esses estudos com a gente, e não começou do começo, né? Até porque eu comecei a gravar e colocar aqui no YouTube há pouco tempo, né? E alguns dos irmãos que estavam com a gente lá e está aqui ainda, começaram lá na igreja a assistirem conosco esse material. Até esse estudo era presencial. E a gente achou por bem continuar. Então, a parte para trás, nós não temos aqui, mas eu quero, terminando aqui, eu quero voltar e começar do começo e chegar até onde nós começamos aqui no YouTube. Para ficar um material completo, para as pessoas assistirem e tirarem as suas dúvidas, e aprenderem e a buscarem, né? A buscarem conhecimento, né? A Bíblia diz, devemos crescer na graça e no conhecimento. E hoje nós vamos ver um assunto que os irmãos até viram um pouco, mas eu vou dar uma repassada nisso aqui, porque acalhou e tá no material que a gente escreveu, essa parte, né? Então, seja quem for você, ouça, tire suas conclusões, ore a Deus, né? Primeiramente, estude a palavra, tire suas conclusões e não precisa desprezar ninguém se ele for de outra corrente teológica. E nem caçar ou procurar confusão ou discussão com essas pessoas por conta disso. Mas, se puder debater, debata, né? Traga argumento, mas não apenas ter um preconceito ou assim um conceito a respeito disso e da pessoa ou das pessoas. Isso não é correto. Até porque tem pessoas que acreditam que vão para o céu. E se eu disser isso aqui para alguns, eu vou dizer, eu posso chocar você, porque nós fomos ensinados que nós aceitou Jesus, morreu, vai para o céu. Muitos pensam assim, outros acreditam em um processo. Eu acredito que tem um processo até chegar lá, né? E você não vai morar no céu. Eu não vou morar no céu. E eu vou provar isso aqui no decorrer desses estudos que a gente vai ter adiante. Que na realidade, nós podemos até subir aos céus para encontrar com o Senhor. Estar nas bodas com o Senhor, mas não permaneceremos neste céu, né? Então é o que eu queria falar neste momento. Então que você possa entender que há várias, né? Porque hoje nós vamos ver sobre o reinado de Cristo e você vai ver que há interpretações diferentes, né? Linhas teológicas diferentes. E que você possa tirar o melhor de cada uma, né? Buscar o conhecimento, o entendimento, ler e aprender, né? Então, e nós vamos ver as 3 principais linhas teológicas que falam sobre isso. Então, o texto de Apocalipse, né? 20, versículo 3 e 4, ele descreve um período de anos onde Satanás ele será preso, ele será encarcerado. A Bíblia diz que nesse capítulo, se você ler do versículo 1 em diante, você vai ver que ele é preso e passará 1000 anos. E os mortos, que foram mártires de Cristo e testemunho, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante este período. Então, existe, porém,
muitos pensamentos variados com relação a este período de 1000 anos, que dentro da escatologia chama-se de milênio. Então há muitas interpretações, né? Existe até aqueles que creem que o milênio jamais se cumprirá literalmente. Por esta causa iremos apresentar o seguinte resumo de 3 correntes milenistas para o conhecimento e análise de cada um de nós, que nós possamos aprender. Como eu falei, porque existe o pós-milenista, existe o amilenista e existe o pré-milenista. Como já falei aqui também que há o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. E nem por isso nós vamos desprezar os outros por isso. Se nós acreditamos numa corrente teológica, e isso, a Bíblia nos dá esse direito, o Senhor nos dá esse direito, Deus não vai pegar ninguém, se você está errado, você vai por aqui. Não, até porque cada uma delas, elas são baseadas na própria Bíblia. Mas cada um de nós escolhemos. A nossa igreja, qual nós servimos a Deus, a qual nós servimos a Deus, ela é pré-milenista e pré-tribulacionista, né? Então, eu quero que você preste atenção. Não vai dar para a gente ir muito longe, mas a gente vai aprender um pouco, dar uma repassada no que foi falado antes, onde alguns não viram ainda, mas que podem ver, e os que viram vão ver de novo. Pós-milenismo, né? O pós-milenista, ele defende que através da pregação do Evangelho, todo mundo será cristianizado e submetido a Cristo antes de seu retorno a este mundo. O conceito dessa posição doutrinária sobre o milênio é que Jesus Cristo retorna depois do período de 1000 anos. Por isso o nome pós, depois, né? Então, e eles têm as suas bases bíblicas, né? Eles têm a base bíblica deles e que eles acreditam assim. Então, quais são as principais características do pós-milenista? O método de interpretação deles é alegórico, né? Então, eles acreditam que a Bíblia, muitas partes da Bíblia, elas são alegóricas apenas, elas apontam para outra coisa, enquanto dizem uma coisa, aponta para outra. Quem crê no milênio não será necessariamente, eles creem que no milênio não será necessariamente 1000 anos. Eles acreditam que é um período de anos muito extenso. Não creem nos 1000 anos de forma literal. Eles não acreditam que os 1000 anos será de forma literal, como a Bíblia está dizendo. Eles creem também que já estamos passando pelo período milenar, mas não sabem dizer quando começou e nem quando vai terminar, né? Mas que se encerra com a segunda vinda de Cristo a este mundo. Então, o que nos parece uma coisa boa até, né? Creem no evangelismo mundial, eles creem que haverá um momento do evangelismo mundial onde todo o planeta se converterá ao cristianismo. Não sendo de uma forma total, mas em grande número, gozando assim de todas as bênçãos de saúde, paz, prosperidade e justiça de Deus. E isto na presente dispensação. Então, eles creem que viverão tudo isso aqui. Ainda que o reinado acontece de forma espiritual, onde Cristo reina
no coração dos homens, onde Cristo está reinando. Então, essa é a linha teológica e escatológica que acreditam no pós-milenismo, né? Então aí vem o amilenismo. Os amilenistas, eles já creem de uma forma um pouco diferente, não como os pós-milenistas, né? Então, o amilenismo, como o nome indica, o conceito amilenista é puramente negativo. Negativo por quê? Que em grego, ou esse artigo A, ou essa letra A, quer dizer não, que está se opondo, dizendo não mais milenismo, ou seja, não milenista. Então eles são amilenistas, e isso significa a rejeição da crença em que Jesus terá um reinado físico, literal, na Terra com a duração de 1000 anos. Essa rejeição contrasta com a interpretação pré-milenista ou pré-milenistas, pois afirma que há base suficiente para o cumprimento de um reinado milenar de Cristo neste mundo, e que todas as profecias concernentes ao reino de Cristo estão sendo cumpridas espiritualmente pela igreja no período entre os dois adventos. Então, esses amilenistas, eles assim creem, né? Prosseguindo, nós podemos ver que os que defendem esta visão doutrinária creem que após o presente período do Evangelho na Terra, né? Que creem que após o presente período do Evangelho na Terra haverá o reino de Deus, crendo assim no eterno estado futuro. A Nova Jerusalém, pois que a Nova Jerusalém, crendo assim no estado ou no eterno estado futuro, a Nova Jerusalém, pois creem que o reino de Cristo não poderá ser temporal, limitado a 1000 anos, mas sim eterno, de acordo com Isaías 9:7, onde fala que o reino dele será eterno. Daniel 7:14, que Daniel falando da visão de Nabucodonosor, que haveria de vir um reino eterno. Lucas 1:33, que vai falar também a respeito de Cristo e o seu reino eterno. Hebreus 1:8 e 12:28 e 1 Pedro 1:11. Então, a gente vê aí essa linha teológica, eles creem assim. Eles se baseiam em versículos, mas eles creem dessa forma. Então, as suas principais características dos amilenistas é que o método de interpretação das escrituras também é alegórico. Que é alegórico, né? Falei agora. Negam o reinado literal de Cristo na Terra, creem que Satanás foi preso na primeira vinda de Cristo. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o cumprimento do milênio de forma espiritual, Cristo reinando no coração do homem e não literalmente, ou seja, já estamos no milênio. Então, eles creem assim. Se assemelha ao pós-milenismo, crendo que Cristo retornará no final do milênio. Então, são dessa forma. E eu digo que é de todo errado? Não, tem coisas que eles buscam da maneira correta, só que não se encaixa naquelas que nós acreditamos, e a nossa maneira de crer não se encaixa naquilo que eles creem, né? Da maneira que eles creem. Aí depois disso vem o pré-milenismo, os pré-milenistas, né? Alguns creem como eu, e outros muitos, e outros não acreditam. E como pré-tribulacionista e pós-tribulacionista,
mid-tribulacionista, uns creem que Cristo voltará, eu creio, antes da grande tribulação. Muitos têm pregado que creem que serão levados no meio da grande tribulação, passarão pela metade, e há outros que creem que só serão levados depois da grande tribulação. Nesse caso, cada um está livre para crer, mas eu tenho que respeitar a maneira que o meu irmão acredita, e você tem que respeitar a maneira que eu acredito. Não desprezar, porque se eu não creio assim, isso não quer dizer que eu estou certo, mas o que quer dizer que nós devemos buscar na leitura da palavra, nos estudos da Bíblia, na revelação do Espírito Santo, para que nós não venhamos ficar fora daquilo que Deus tem para nós na eternidade. E você presta atenção que eu falo muito eternidade. E isso se relaciona ao que eu disse, que você não vai morar no céu. Eu sinto muito dizer para você, eu também não irei. Então, eu vou explicar isso mais adiante. Não hoje, mas nas outras lições onde vai caber, né? Isso, né? Então nós temos que respeitar, se temos argumento, argumentar, debater, mas nunca desprezar ou mesmo fazer contenda por isso, né? Então, o pré-milenismo, a posição do pré-milenismo, ele defende que Cristo retornará ao mundo de forma literal e corporalmente antes de se iniciar o período milenar. Por isso, antes, né? E o próprio Cristo irá instituir o seu reinado na terra, onde, neste reino, todas as pessoas e alianças de Cristo ou de Deus a Israel serão cumpridas de forma literal, sendo este o reinado de paz, prosperidade, justiça e a todos, né? Uma justiça que vai chegar a todos, de fato. Hoje se prega justiça social, os políticos falam muito disso, né? De justiça social, de igualdade, mas isso jamais acontecerá no governo humano, no governo do homem. Porém, no governo de Cristo, quando Cristo governar, aí sim, isso acontecerá, porque ele trará, como está em Mateus 5, de 3 a 10, onde fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Serão os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Bem-aventurados que são perseguidos por minha causa, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí por diante, né? Então, é nesse momento, porque muitos pensam que é para agora esses versículos. Mas esses versículos, e na próxima terça-feira eu estarei falando sobre exatamente isto. Tem pessoas que pensam que é para agora. E até pensam assim, mas se a Bíblia está dizendo isso aqui, por que nós passamos isso? Porque isso está preparado para além, para o milênio, onde Cristo reinará e o seu reino. Porque o sermão da montanha, esse sermão, ele é praticamente as leis e a legislação do reino milenar, onde Cristo estará reinando, né? Então, o reinado de Cristo, né? O reinado de Cristo, ele na terra, ele se encerra com a revolta satânica, né? Como disse a própria Bíblia, e nós vimos que depois de 1000 anos ele será solto de novo, né? E o homem, ele vai experimentar um tempo onde Satanás não está na terra solto. Porque hoje tudo que acontece, nós atribuímos, a maioria das pessoas, né? Atribui
a Satanás. É porque foi o diabo, a carne é fraca, o Satanás. E naquele tempo Deus vai mostrar, Jesus no seu reinado milenar, vai mostrar que o homem na realidade, ele tem essa tendência. Porque como disse Davi, o homem foi gerado no pecado. E a sua mãe lhe deu a luz, ou nos deu a luz, em pecado e em maldade. Então o homem tem essa tendência ao mal, a tendência ao pecado. Então por isso, naqueles dias Satanás estará preso. E quando ele for solto, depois dos 1000 anos, ele vai fazer guerra aos santos. Ele vai conseguir enganar a maioria daqueles que vivem naquele tempo. E o Senhor derrota ele pela última vez, ele e seus seguidores, e provando assim que Cristo será rei eterno e que nem mesmo Satanás e todas as suas forças poderá roubar-lhe o seu reino. O que sempre aconteceu com os demais reis que perderam guerras e seu reino passou para um outro. Por exemplo, Nabucodonosor é um exemplo disso, que reinou absoluto, mas perdeu o seu reinado para os medos e os persas, que perderam também para a Grécia e que perderam para Roma. Mas Cristo não será vencido, e nem mesmo por todas as forças de Satanás juntas. Então, o reinado de Cristo ele durará para sempre. Aquela pedra cortada sem ajuda de mão, lá como nós estudamos naquela imagem, ela foi cortada sem ajuda de mão e ela derrubou, ela acertou aquela estátua e a estátua veio abaixo e ela se tornou uma grande multidão, né? Então você pode ver que todos os reinos eles são destruídos, porém o reino de Cristo ele permanece, né? Ele é eterno. Mas Cristo não será vencido nem mesmo por todas as forças de Satanás. Assim Cristo entregará todo o poder a Deus e se fundirá num reino eterno, o reino milenar. Ele se fundirá no reino eterno, cumprindo assim todas as profecias de um reinado eterno, tal como prometeu a Davi. Como lá em 2 Samuel 7, 12 a 14, onde Deus fala com Davi e diz que da sua semente nasceria um que reinaria eternamente. Não foi Salomão, porque ele não reinou eternamente, caiu em pecado, né? E assim por diante. E Isaías 9,7 fala do seu reinado eterno. Daniel 7,14, onde nós nos baseamos também. Então, as principais características dos pré-milenistas o método de interpretação das escrituras é literal. Nós cremos que a Bíblia ela diz o que ela está dizendo, ela diz aquilo que está escrito, não como uma comparação, não como um simbolismo, mas a Bíblia está dizendo literalmente aquilo que está dizendo. O reinado de Cristo acontece literalmente aqui na terra, estabelecido no segundo advento de Cristo, após a batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Então ele será um tempo literal de 1000 anos. Nós cremos assim. Cristo é bem presente neste reinado, onde estará governando a todas as nações, sendo ele um rei não somente de uma pessoa, mas sim de todo o planeta. Como nós falamos em uma outra ocasião, naquele tempo do milênio, todas as nações virão a Cristo, né? Para adorar, né? Todos os anos naquela terra. Aquele que não vier no seu país não choverá. Assim diz a Bíblia. O reinado de Cristo ele será estabelecido de forma dramática através de uma grande guerra contra todas as nações da terra, sendo o oposto
do pós-milenismo e do amilenismo, que crê num reinado conquistado paulatinamente, né? Aos poucos, né? Que o evangelho será pregado a todos, né? Paulatinamente, mas que os reinos se tornarão de Cristo, né? Mas não é bem assim. Então, nós cremos que Cristo virá e Ele estará, naquele momento, instituindo o milênio, e dali em diante acontecerá. Então, milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, que creem um reinado conquistado dia após dia, né? O reino será reestabelecido a Israel e Cristo será o rei para sempre, como está em Atos 1:6. Então, Cristo, ele se tornará de fato e de verdade o rei eterno. Então, é isso que nós cremos, né? Se alguém crê diferente, né, nós não temos o que fazer. Se você não crê que é assim como nós cremos, também não posso fazer muitas coisas. Mas uma coisa que nós podemos fazer e devemos é respeitar uns aos outros, né? Se for chamado para um debate, debater, mas não insultar os outros, desprezar os outros porque eu creio de uma maneira diferente. Não. Se você crê, você crê, assim como eu creio também, né? Então, o reinado de Cristo nessa terra, ele é alegórico ou literal? Já falamos um pouco sobre isso, né? Mas são muitos pensamentos sobre o período de 1000 anos descrito em Apocalipse 20. Seria um reinado apenas alegórico? O texto não quer dizer aquilo mesmo. Será ser isso? E representa outra interpretação, dando lugar a mente do homem, que não são poucas, né? O texto, porventura, ele apresenta um Cristo reinando no coração do homem apenas? Ou a interpretação para esse texto é de forma literal, onde o Messias reina absoluto no trono e em Jerusalém, que é o sonho de todo judeu, né? Particularmente, nós temos visto várias razões para crer que as Escrituras devem ser interpretadas literalmente, né? É claro que ela tem figura de linguagem, aqui e ali, mas na sua maioria ela é literal. Então nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é literal, ela fala aquilo que ela quer falar, né? E não apenas que só eu acho que é assim, assado, ou que ela vai representar uma coisa que, alegoricamente, usando esse texto, dá para fazer uma alegoria para outra coisa. Então, nós podemos aqui tirar uma conclusão. Profecias que se cumpriram literalmente. Eu tenho aqui 5 profecias que se cumpriram literalmente. Eu poderia citar, né, além delas, lá em Zacarias, quando diz que o pastor seria ferido e as ovelhas elas iam se dispersar, quando se trata de Jesus. Que ele seria traído por 30 moedas de prata, que se cumpriu no Novo Testamento. Mas eu quero trazer nessa noite Isaías 7,14, onde diz que nasceria uma virgem, ela daria luz a um filho. Isaías
mais de 500 anos antes, 7,14 já falava isso. E em São Mateus 1,23 nós vemos ali a Virgem dando a luz a uma criança. Assim como também lá em capítulo 1, lá de Lucas, nós vamos ver ali que realmente se cumpre isso, onde Maria, uma virgem, ela fica grávida por obra do Espírito Santo e ela dá à luz a uma criança, e esse seria chamado Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus no barro, como você preferir. Outra coisa que a gente ainda pode ver, outra profecia literal, que é o cativeiro do Egito, no Egito por 400 anos. O cativeiro começando depois dos 30 anos, que foram o total 430 anos. Gênesis 15, 13, onde Deus fala que o seu povo ficaria em uma terra como escravo por um tempo. E em Êxodo 12:40 nós vemos ali isso se cumprindo, que eles realmente se tornaram escravos em uma terra estranha. Outra profecia que eu posso trazer para você que se cumpriu literalmente é o cativeiro babilônico por 70 anos. O profeta Jeremias, ele profetizou no capítulo 25, versículo 1 a 11 de Jeremias. Ele profetiza, e lá no capítulo 9 de Daniel, ele fala que ele entendeu pela leitura das escrituras do profeta Jeremias que o tempo que eles deveriam passar naquela terra era 70 anos. E realmente, quando completam 70 anos, eles são liberados para voltar para a sua terra. Então, cumpriu-se literalmente, né? Outra que aconteceu também, que ela tem um cumprimento literal, é a fuga de José e Maria com o menino Jesus para o Egito, onde Oséias 11:1 fala que do Egito ele chamou o seu filho, né? A Jesus, né? Foi levado para o Egito. Em São Mateus 2,15, por conta da matança das crianças, eles passaram um tempo no Egito. E ainda nós podemos ver Isaías 40, versículo 3. João Batista pregando no deserto, né? E São Mateus, o cumprimento, 3:1 em diante. Então nós podemos tirar a conclusão que a Bíblia, ela é literal. Como falei, há alguns momentos que é usado figuras de linguagem, mas é uma porcentagem bem pequena em comparação a todo o volume escrito da palavra de Deus, né? Então todas essas profecias que vimos, dentre muitas outras, se cumpriram literalmente. Nada aconteceu de maneira alegórica. Portanto, se Deus, através dos tempos, já nos deu tantas provas sobre o cumprimento das profecias, por que nós iríamos duvidar sobre os acontecimentos futuros que a mesma Bíblia anuncia? Pelo contrário, devemos acreditar fielmente que todas as profecias acontecem, e a concernente a Cristo acontece e vão acontecer no futuro, tanto de Cristo quanto do milênio, quanto da grande tribulação, do arrebatamento da igreja. Então nós podemos entender que tudo isso acontecerá como arrebatamento, grande tribulação, as duas testemunhas, como pessoas também que alguns interpretam que não é, alguns interpretam até que são os dois testamentos, né? Mas serão dois homens literal, né, que estarão pregando as duas testemunhas, e morrerão de fato e ressuscitarão literalmente, né, depois dos 3 dias.
A batalha do Armagedon também, né? E o reinado de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Isso será uma verdade, acontecerá de forma literal, tal como está escrito. Como citado antes, há uma grande diferença entre Israel e a igreja, né? O objetivo de Deus com Israel é um e com a igreja é outro totalmente diferente. Eu já ouvi muito pregar e falar que a igreja era o Israel de Deus, né? E estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, eu pude ver que Israel é Israel, igreja é igreja, gentios é gentios. E com cada um desses, Deus tem um tratamento diferenciado. Com Israel, usando Paulo em Romanos, ele diz que deles, judeus, são os profetas e as promessas, a lei e as promessas. Então a igreja, e o que concerne a igreja? A graça. É a graça que temos agora e que seremos arrebatados e estaremos com o Senhor na eternidade, sempre, para sempre, sempre, sempre. Então nós podemos tirar essa conclusão, meus irmãos, que de fato a Bíblia ela é literal, né? E literalmente nós temos ela como nosso livro e a nossa regra de fé, né? E de conduta, né? Conduta e fé. Então nós nos conduzimos pela palavra de Deus. Por meio dela nós nos baseamos e acreditamos nas promessas que estão por vir futuramente. Se não estivermos vivos, com certeza nós seremos ressuscitados e estaremos com Ele. Se não, nós seremos arrebatados juntamente com os demais. Então, Deus ele prometeu a Davi, né, que seu filho iria estabelecer o reino para sempre, né? Como já falei, capítulo 7, 12 a 14 de 2 Samuel, onde que Salomão viria, construiria o templo, mas depois que ele Davi dormisse com os seus parentes, ele também, Deus levantaria um que reinaria para sempre, e esse é Jesus. Então em Atos 1, 6 e 7, os apóstolos perguntaram ao Senhor Jesus se ele iria restaurar o reino a Israel de acordo com a promessa de Deus a Davi. Eles sabiam dessa promessa, né? E a resposta de Cristo foi que aquele não era o tempo estabelecido por Deus. Sendo assim, entendemos que os apóstolos acreditavam no reinado de Cristo de uma forma literal. E até hoje os judeus creem nisso. Não creem que Jesus é o Messias, mas eles creem que o Messias ele é alguém que virá, alguém literal, uma pessoa, né? Então eles creem literalmente, né? Não sei se deu para os irmãos ouvir, mas passou uma composição no trem de ferro aqui, porque a gente mora próximo à linha de trem, né, do trem, linha férrea. Então eles passam aqui e a gente, quando está gravando, porque não tem ainda um isolamento acústico, então acaba ouvindo, né? Então, meus irmãos, o próprio Senhor ele demonstrou a mesma coisa, porém o tempo não era aquele, né? Então temos motivos de sobra para crer que o reinado de Cristo no milênio será nesta terra, mais precisamente em Jerusalém, onde também Davi reinou, e assim a profecia de 2 Samuel, capítulo 7, 12 a 14, que não se cumpriu com Salomão, pois o mesmo não foi o rei para sempre, mas se cumprirá com Jesus Cristo,
né? Então devemos esperar. Se estivermos, como já falei, estivermos vivos, seremos arrebatados a Ele. Senão, nós seremos ressuscitados e levados aos céus também, ou seja, aos céus, e passaremos um tempo com o Senhor e voltaremos com Ele para Ele instituir o milênio. Então, tudo isso cremos que será literal, né? A Bíblia diz que é, eu acredito que é, né? Quem gosta de dizer que as palavras de Deus não é verdadeira é o diabo, né? E eu creio nas verdades de Deus e que você possa crer também. E bem didático aqui para que você possa entender, para que você possa compreender, entender, servir para a sua caminhada com Cristo e também para explicar para aqueles que precisem também do ensino da palavra de Deus, tá bom? Então, meus irmãos, a palavra de hoje era essa. Então nós estudamos sobre as 3 principais linhas teológicas e escatológicas, né, que foi amilenismo, pós-milenismo, né, amilenismo e pré-milenismo, né? Então nós demos a entrada aqui naquilo que será o milênio. E na próxima semana nós estaremos vendo sobre as bem-aventuranças se cumprindo, que se cumprirá no milênio. Elas também serão literais. E está no capítulo 5 de Mateus, né? Estar ali, onde fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado, que é felicíssimo aqueles que participar e que viver isto, né? Então, naquele dia, os que estiverem em Cristo, que lhe receberem como o Rei, viverão todas essas bem-aventuranças. Que Deus nos abençoe. Gostaria de orar para agradecer a Deus juntamente com você e que Ele possa nos dar a sua graça, né, sobre nós, o seu favor e a cada dia cresçamos nele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um ensino, pela tua palavra que é santa, verdadeira. Ajuda-nos a discernir o que é verdade, o que é falso, aquilo que devemos continuar aprendendo e buscando e nos fortalecendo, e rejeitar aquilo que só vem para atrapalhar. Que o Senhor visite a cada irmão, cada irmã, meu Deus, que conosco busca o conhecimento da palavra. Que o Senhor abençoe os que precisam de uma bênção. Que o Senhor cure os que precisam de uma cura. Levanta os caídos, alegra os que estão tristes, Pai. Fortalece os fracos e vem, meu Pai, nos abençoar cada um de uma forma poderosa. Pois tua palavra diz que devemos crescer na graça e no conhecimento, que o conhecimento do Senhor a cada dia seja desvendado em nossa mente e nosso coração. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe e até o próximo encontro, tá bom? Que nós possamos estar juntos sempre e aprendendo da palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.